Você vive apagando incêndios? Resolve uma coisa urgente, corre para resolver outra, responde mensagem enquanto pensa no que aconteceu, termina o dia cansado e com a sensação de que fez muita coisa, mas não avançou em nada em que realmente importa aí para a vida que você tanto deseja. E o mais perigoso é que com o tempo você começa a achar que essa correria é produtividade. E eu tenho que falar para você que ela não é. Muitas vezes é só uma sobrevivência organizada. Tem gente que vive assim há muitos anos. Acorda já atrasado, começa o dia reagindo ao que aparece, resolve problemas dos outros, aceita demandas em cima da hora, deixa o próprio planejamento para depois e quando finalmente sobra um tempo, você está tão cansado que você só quer desligar sua cabeça. No dia seguinte, tudo começa novamente. E esse ciclo ele vai criando uma identidade. A pessoa que está sempre ocupada, a pessoa que está sempre sobrecarregada e sempre tem alguma coisa urgente para resolver. O cérebro se acostuma com esses padrões. Quando você vive constantemente em estado de urgência, aquilo começa a parecer normal. Você passa a funcionar melhor sob pressão, adia tarefas até o último momento e só sente que precisa agir quando existe um risco, uma cobrança ou um prazo extremamente apertado. Por isso algumas pessoas dizem, eu só funciono sob pressão. Mas talvez a pergunta seja, por que você precisa da pressão para fazer o que já sabia que precisava fazer? Imagine que alguém precisa organizar as finanças, por exemplo. Ela sabe que precisa olhar as contas, fazer um planejamento e cortar alguns gastos, mas vai adiando. Não olha para o saldo, não anota, não se organiza, até que chega o dia em que a conta vence, o cartão estoura ou aparece uma cobrança inesperada. Aí entra em ação. Corre, negocia, pede dinheiro emprestado, resolve. Quando passa, sente aquele alívio. Só que não muda o sistema. No mês seguinte, o incêndio volta. Percebe? Ela não tem apenas um problema financeiro. Ela tem um padrão de funcionamento baseado na emergência. Isso também acontece no trabalho. A pessoa deixa tudo para depois, aceita mais tarefas do que consegue cumprir, não estabelece prioridades e passa o dia respondendo ao que chega. No final, trabalha até mais tarde para poder entregar o que poderia ter feito com calma muito antes. Depois diz que a rotina é pesada. E pode realmente ser, mas parte desse peso pode estar vindo da ausência de prevenção. Viver apagando incêndio também pode dar uma falsa sensação de importância. Quando todo mundo precisa de você, quando tudo depende da sua resposta, quando você está sempre correndo, você pode sentir que é indispensável, que as pessoas necessitam da sua ajuda. E isso pode ser viciante, porque o caos entrega uma recompensa rápida, né? A sensação de utilidade. Você resolve, alguém agradece, a tensão diminui e você sente que cumpriu uma missão. Só que existe um preço por isso. Você passa a vida inteira resolvendo o que é urgente e nunca constrói nada que é realmente importante. Você resolve uma cobrança, mas não cria uma reserva. Resolve uma crise de relacionamento, mas não constrói diálogo. Corre para fazer uma tarefa atrasada, mas não cria uma rotina. Cuida de todo mundo quando pedem, mas você não cria limites. Espera o corpo pedir socorro para ajudar na saúde. Espera a exaustão para você conseguir descansar. E prevenir raramente dá a mesma sensação de recompensa, né? Para resolver que dá quando você resolve uma crise. Ninguém aplaude você porque você pagou uma conta antes do vencimento. Ninguém vê quando você organizou sua agenda para que você não se sobrecarregue. Não existe adrenalina em fazer hoje aquilo que venceria daqui 10 dias. Mas são exatamente esses comportamentos bem silenciosos, que vai construir a estabilidade. Na neurociência, quando a gente vive sob estresse constante, o corpo pode permanecer em maior estado de vigilância. E isso pode afetar a sua atenção, sua tomada de decisão, seu sono e sua regulação emocional. Em situações de estresse, o seu cérebro tende a priorizar aquilo que parece mais imediato e ameaçador. Então, quanto mais caótica a sua rotina, mais difícil pode ser pensar a longo prazo. E aí nasce um ciclo, né? Você está sobrecarregado, então resolve apenas o urgente. Como resolve apenas o urgente, não organiza o restante. Como você não organiza, aparecem novas urgências todos os dias. As novas urgências aumentam ainda mais a sua sobrecarga, seu cansaço. E você começa a acreditar que a vida é simplesmente assim. Mas talvez a vida não seja só isso. Talvez você tenha treinado de uma forma para viver assim. E mudar isso não significa virar outra pessoa, extremamente organizada de um dia para o outro. Isso não vai acontecer. Começa com uma pergunta simples, né? Qual problema eu estou resolvendo repetidamente que poderia ser evitado com a decisão anterior? Se todo mês falta dinheiro, talvez seja a hora de olhar não apenas para o quanto você ganha, mas para a forma como você planeja e gasta. Se toda semana você perde o prazo, talvez o problema não seja apenas a falta de tempo, mas o fato de começar tudo tarde demais. Se todo mundo pede alguma coisa e você vive sobrecarregado, talvez seja a hora de você entender
se você realmente não tem escolha ou se você nunca aprendeu a dizer não e colocar limites. Outra mudança muito importante é parar de confundir prioridade com urgência. Nem tudo que grita merece ser atendido primeiro. Às vezes a mensagem que acabou de chegar parece urgente, mas o projeto que pode mudar a sua vida continua aí esperando. O problema é que esse projeto não grita, ele não manda notificação e não te cobra. Por isso você precisa protegê-lo. Escolha todos os dias pelo menos uma tarefa importante antes de entrar completamente no modo aí de reação. Pode ser estudar, organizar suas finanças, gravar conteúdo, cuidar da saúde, trabalhar em um projeto. Faça algo que construa o seu futuro antes de gastar toda a sua energia resolvendo o presente. E talvez exista uma coisa ainda mais profunda. Quem está acostumado com o caos pode estranhar quando tudo fica tranquilo. A tranquilidade pode parecer tédio, né? A ausência de problemas pode até gerar um desconforto, porque a pessoa construiu a própria identidade em torno de ser aquela que aguenta tudo, que resolve tudo e nunca para. Só que ser forte não significa viver eternamente sobrecarregado. Maturidade também é aprender e evitar problemas que antes você tinha orgulho de resolver. Você não precisa ser herói de incêndios, heroína de incêndios, que poderia ser prevenido. Então, antes de apagar mais um fogo, hoje, pare e observe. Isso é realmente uma emergência ou é resultado de algo que eu estou adiando? Eu estou resolvendo ou apenas repetindo o mesmo ciclo? A minha rotina está construindo a vida que eu quero ou apenas me mantendo ocupada para não pensar nela, né, na sua rotina, o que você gostaria de fazer? Porque uma vida cheia de tarefas não é necessariamente uma vida em movimento. Às vezes você está correndo o dia inteiro e permanecendo exatamente no mesmo lugar. E talvez o próximo nível da sua vida não depende de aprender a correr mais rápido. Talvez depende de você parar de criar tantos incêndios e a necessidade de apagar tantos incêndios, às vezes os seus ou dos outros.